Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Se você passou aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Deus tem essa palavra para falar ao seu coração, pois a palavra de Deus ela não volta vazia nunca. Então, que você possa ficar aqui, ouvir essa mensagem, essa pequena reflexão. É um vídeo curto e no final eu sempre faço uma oração pela vida de todos, né, dos inscritos, dos que passam aqui, que ouvem a mensagem, né, e também quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal, que falam comigo, que dizem que acompanham, que gostam do conteúdo, né, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e que sejam bem-vindos todos os novos inscritos, né, que sempre está chegando inscritos novos, né? Nós ficamos gratos e felizes e que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Aqui nós passamos a mensagem do Senhor, né? A palavra pura e verdadeira, o evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a devocional de hoje. Ela se encontra no livro de Isaías, o capítulo 40 e o versículo 31. É um versículo muito conhecido, né? Mais renovador, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as nossas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Aqui é uma mensagem de renovo, né? Uma mensagem de bênção do nosso Deus. É Deus mandando essa mensagem para o nosso coração no dia de hoje, né? A palavra fala comigo primeiramente, porque todos os dias eu busco a presença de Deus, busco a palavra dele, busco o discernimento do Espírito para depois vir passar para todos vocês aqui, né, do canal. E Deus mandou essa mensagem para nós hoje, que ele renova nossas forças como a de uma águia. Nós nos cansamos, nós nos fatigamos, né? Mas o nosso Deus, ele sempre renova nossas forças. Quando a gente voa alto como uma águia, isso quer dizer que nós devemos buscar mais e mais a presença de Deus. Quanto mais alto nós buscamos, mais voamos, né, como a águia. A palavra que faz o comparativo da águia com a gente é porque nós vamos buscar mais e mais a presença de Deus. É porque a gente quer estar mais perto do nosso Deus, é porque a gente quer mais a presença dele em nossas vidas. Então, ir em voos mais altos é buscar a presença de Deus, né? Buscar estar mais perto dele, é buscar em fazer a vontade preciosa dele para nossas vidas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele só quer o melhor para nós. Então, quando nós estamos abatidos, cansados, ele vai sempre nos renovar, né? Tanto que muitas vezes a gente nem imagina e a gente fica imaginando, né? Como a gente vai sair de diversas situações quando a gente está passando por momentos difíceis. E Deus vem com a sua força e com o seu poder e nos renova, né? Nos faz voar alto como as águias, nos renova, nos dando um brilho novo do Espírito Santo, né? As águias, elas não ficam para sempre jovens, né? Que aqui diz que renovarão nossas forças, né? Como se fossem jovens. As águias, elas não são jovens para sempre, mas elas sempre recebem um brilho nas suas asas, né? E elas sempre têm essa aparência de jovem, de juventude. Então a águia é um símbolo, ela é usada aqui na Bíblia como símbolo de força, como símbolo de presença constante de Deus, porque ela voa alto, né? Ela vai em lugares mais altos que ela pode ir, é uma das águias que mais voam, né? Então, isso representa a nossa vida com Deus, que é assim que nós devemos ser. Nós devemos buscar a nossa força em Deus, que nós devemos buscar nele, se fortalecer dia após dia, porque só Ele pode nos fortalecer. Nós não temos forças para isso, nós somos totalmente dependentes dele, né? Então, é nele que nós devemos buscar, nós devemos mergulhar no conhecimento da palavra, nós devemos mergulhar na busca constante de Deus para que a gente venha ser fortalecido como uma águia, para que a gente venha receber o renovo do Espírito e a gente tenha o brilho do Espírito sobre nós, como as águias têm, né? Elas recebem esse brilho nas asas dela para que elas fiquem
parecidas jovens, para que elas fiquem como jovens. Então, que a gente receba sempre o brilho do Espírito Santo sobre nós, né? Para que a gente receba o renovo de Deus em nossas vidas, para que a gente seja preenchido dele, né? Da presença gloriosa do Espírito Santo, porque Deus não quer nos ver sempre abatidos, sempre caídos, sempre humilhados, não. Ele vai sempre nos renovar. E quando nós esperamos nele, né? Que é o que fala a palavra, aqueles que esperam no Senhor vão ter as suas forças renovadas. Ele renova nossas forças, ele preenche o que está nos faltando, ele nos dá alívio novamente sobre a dor, sobre o sofrimento do qual a gente está passando, né? Porque nenhuma luta dura para sempre, nenhuma prova, né? A gente vê a história de Jó, foi o homem que foi mais provado na Bíblia, né? E a luta dele não durou para sempre, teve um começo, um meio e um fim. Deus permitiu que ele passasse por todas aquelas lutas, aqueles sofrimentos, permitiu que o diabo o afligisse, mas teve um fim para todo aquele sofrimento, teve um término, né? Tinha um final para aquela luta. Então Jó passou por todas aquelas coisas, mas as forças dele foi renovada como a de uma águia, né? Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo para que ele fosse fortalecido mais e mais na presença de Deus, porque nós nos fortalecemos mais em Deus quando estamos passando por lutas. Porque quando nós estamos na bonança, a gente mal lembra de Deus, né? Porque a gente começa a viver aquela vida tão boa, tão maravilhosa, que infelizmente, né, faz parte da vida do ser humano, a gente acaba esquecendo de Deus. E as lutas nos servem para isso, para que a gente se aproxime mais dele, para que a gente busque mais a ele, para que a gente persevere dia após dia na presença do Senhor, buscando a força que só vem dele. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Por quê? Porque é a força de Deus que prevalece em nós. É a força dele que nos capacita a viver as lutas que passamos dia após dia, né? É a força dele que nos conduz a viver a vontade que ele quer para nós, porque todo mundo tem um propósito de Deus a cumprir aqui na terra, todo ser humano. Então nós vamos estar abatidos, vamos estar humilhados, mas o nosso Deus vai estar conosco, ele vai estar sempre nos levantando, renovando as nossas forças, nos fazendo voar cada vez mais altos, né? Buscando a presença dele, mergulhando mais na presença dele, orando, se consagrando, jejuando, né? Porque é isso que ele quer para nós. Ele quer intimidade, ele quer que a gente se aprofunde mais no conhecimento dele, na leitura da palavra, orando, se consagrando, buscando a ele de todo o coração. É isso que ele quer de nós. Quando estamos abatidos e humilhados, é para isso que nós devemos correr. É para isso, é para a presença de Deus. É buscar constantemente, é mergulhar constantemente nos caminhos deles, para que a gente voe cada vez mais alto e que a gente tenha a visão de uma águia, né? Ela voa mais alto para poder enxergar, né? Melhor as coisas, né? E é isso que Deus quer de nós. Ele quer renovar a nossa visão, ele quer renovar a nossa mente, ele quer renovar o nosso coração. E ele faz isso através da sua palavra, né? Pura e simples e poderosa. É uma palavra tão simples e pura que ela tem um poder transformador. Ela transforma nossas vidas, ela molda nossa vida através do Espírito Santo, porque ela foi inspirada através do Santo Espírito de Deus, para que nós pudéssemos ter uma vida renovada em Cristo, dia após dia, como uma águia é renovada. Deus quer nos renovar também, e Ele nos renova através da palavra, através da comunhão que nós temos com Ele, através da nossa vida diária com Ele, de louvores, de busca constante, de oração, de clamores, de jejum a Ele. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele requer das nossas vidas. Então, quando a gente busca Ele, cada vez mais nós vamos ter as nossas forças renovadas. Tenha certeza disso. Busque a Deus, clame a Ele, Ele vai renovar as suas forças. Você vai se sentir cheio da presença de Deus, e você vai voar alto como uma águia, pois é isso que Deus quer. A águia é um símbolo de força, né? Por isso que ela é usada aqui na Bíblia, né? De exemplo para nós cristãos, porque Deus quer nos renovar
como ele renova uma águia e quer que a gente voe alto como ela voa, né? Que a gente tem essa visão que a águia tem de enxergar pela fé as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, porque é de fé em fé que nós vamos agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. E como a gente obtém fé? Eu sempre falo aqui nos vídeos, através da palavra. É lendo a palavra que nós vamos ter fé, porque a própria palavra fala, né? Nós adquirimos fé ouvindo, lendo e meditando a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer renovar a minha força, quer renovar as suas forças através da palavra. Busque o conhecimento de Deus, mergulhe na palavra, leia, medite, ore, jejue, se consagre, clame a Ele quando você não suportar mais, né? Porque é isso que Deus quer de nós, que a gente se quebrante diante dEle, que a gente derrame diante dEle todas as nossas dores e angústias e medos, e Deus vai nos fortalecer como uma águia e vai nos renovar e vai nos fazer voar cada vez mais alto, né, na presença dele, porque ele vai nos preenchendo do conhecimento dele, da presença dele, da glória dele, e nós vamos trilhar voos mais altos, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada por essa palavra de ânimo, Pai, de conforto. Eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças. Renova a força daqueles que estão cansados, abatidos, humilhados e não sabem mais o que fazer. Que clama ao Senhor, Pai amado, dia e noite, na esperança de que o Senhor venha resgatá-las, Pai amado, e renová-las novamente, Pai amado. Só o Senhor tem esse poder, Pai querido, de nos renovar, de nos resgatar e de nos fazer voar como uma águia e de nos dar força como uma águia, Pai amado. Assim como o Senhor faz com as águias, faz conosco. Assim como fala a Tua palavra, que ela se cumpra na nossa vida no dia de hoje. Nós clamamos a Ti de todo o coração. Venha sobre nós, Pai amado, com a Tua mão poderosa e nos renova e nos dê força que vem somente de Ti, pois a nossa esperança é no Senhor. A Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, as forças são renovadas, Pai amado. É no Senhor que a gente espera, Pai. E que o Senhor venha com a Tua misericórdia nos atender, Pai amado, e renovar a força que nós não temos e que nós precisamos do Senhor dia após dia. E que o Senhor nos faça voar alto como a águia voa, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Guarda a nossa casa e os nossos, a nós, a nossa família. Que a gente esteja debaixo das Tuas asas protetoras. Que nós sejamos como meninas dos Teus olhos, Pai amado, protegidas e guardadas por Ti, pois a nossa esperança é o Senhor. O Senhor é o renovo para a nossa vida, o Senhor é vida para a nossa vida, o Senhor é que dá alívio para a nossa alma. Que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa levar a alegria, a paz, o amor, a comunhão nos lares, que o Senhor venha abrir portas de emprego para que essas pessoas venham viver prósperas e abundantemente, que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento para as nossas mentes, para que a gente venha fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que ela venha se cumprir nas nossas vidas. Nós pedimos que a Tua vontade se cumpra, Pai, nas nossas vidas, pois só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então nós entregamos as nossas vontades em Tuas mãos e que o Senhor faça a Tua sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha abençoar grandemente as nossas vidas, pois as Tuas bênçãos é quem enriquece. Que os lares sejam cheios da Tua presença e que haja paz, harmonia, amor, respeito e comunhão. Que as igrejas sejam abençoadas, que os lares, que as nossas vidas sejam trilhadas pelos passos do Senhor, que a gente venha ser guiado por Ti e caminhar os caminhos da verdade, os caminhos retos, que é o caminho de Jesus Cristo, Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.